8h10 em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais, e você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e na reprise logo mais às 17 horas na Plena TV. Voltamos com o oferecimento de Coagro, de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Agora em Campos faz 24 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com Roberto Uchoa. Ele é policial federal e especialista em segurança pública. Estamos falando sobre a violência, escalada da violência no Rio de Janeiro, a guerra das milícias contra os poderes instituídos e as declarações de um lado e de outro também. A própria milícia também já fez as suas declarações ameaçando o Estado. É uma situação aí, como a Luiz abriu o programa hoje, a gente esperava ver segunda-feira, infelizmente, mas já vem há 2 semanas atrás, notícias de guerra lá em Israel, na faixa de Gaza, mais uma vez, né? E, no entanto, né, convivemos com a guerra aqui do nosso lado, na nossa capital, na capital fluminense. O Rio de Janeiro com 35 ônibus incendiados pela milícia. E um trem e outros carros também, outras, né? Teve um motorista de ônibus que não conseguiu sair a tempo e acabou se ferindo bastante, braços e rosto, queimou tudo. E aí, como a gente está conversando sobre essa questão de segurança, né, pública, olha o que tem aqui, que os Estados Unidos também passam. Aconteceu essa madrugada e é destaque aqui em toda a imprensa. A notícia que eu trago aqui é do portal G1. Polícia continua buscas por assassino que matou 22 pessoas em Lewiston, nos Estados Unidos. O ataque aconteceu na noite desta quarta-feira no estado de Maine. Criminoso é considerado armado e perigoso, está solto, e a polícia segue em busca desse homem que tem aparentemente 40 anos e matou pelo menos 22 pessoas. Esse número, e parece que tem alguns feridos também, em um bar e uma pista de boliche na noite desta quarta-feira, dia 25. O homem está armado, é considerado perigoso. Estabelecimentos comerciais e empresas foram orientadas a fecharem as portas e as aulas foram suspensas na rede pública da cidade. Por favor, fiquem dentro de suas casas com as portas trancadas, pediu a polícia do Maine aos moradores da região. Eu vou trazer esse assunto à baila também, naturalmente, para que o Roberto possa comentar, o Aloysio também perguntar e falar. E eu vou voltar com a nossa pauta, trazendo aqui porque a gente falava sobre solução, federalização, o compromisso, a responsabilidade, o comprometimento, que eu sempre falo, e não envolvimento, mas comprometimento, que é muito mais profundo, dos entes, como o caso do Estado, ou dos estados, né, e dos municípios, nessa tentativa de resolver o problema da violência. Aí, no caso específico, tem Bahia também, que a coisa andou feia, São Paulo, como já disse o Roberto, e aqui no estado do Rio, que está nesse pico de violência extrema aí. O Flávio Dino é senador e ministro da Segurança, e ele disse aqui em uma das redes sociais sua ontem, sobre essa questão da federalização. Se vocês me permitem, vou adiantar aqui para ler rapidamente a postagem dele. Há quem defenda, entre aspas, a federalização da segurança pública no Brasil. Respeito, mas discordo. Pelos seguintes motivos. Primeiro, em um país continental com 200 milhões de habitantes, o modelo que praticamos há 10 meses de coordenação federativa com o conceito SUSP, que é o SUS da segurança pública, é o caminho certo. Segundo,
Não vejo motivo para mexer no artigo 144 da Constituição e suprimir poderes e competências dos estados. Lembro que a Constituição determina a forma federativa de estado como cláusula pétrea. Terceiro, considero ser equivocado ignorar que os governadores e as polícias estaduais, em sua imensa maioria, trabalham muito para garantir segurança pública em um país desigual e complexo. Eu vou fazer uma pergunta a você, Roberto, inevitável. Qual o recado, que recado esse pessoal está mandando aí neste momento para nós, no caso o estado do Rio especificamente? Eu acho que a visão dele, o direcionamento da visão dele está correta. Porque o SUSP ele foi criado em 2018. A gente, na Constituição de 88, a gente montou o sistema de assistência social, montou o sistema de saúde, o SUS, mas não montou um sistema integrado de segurança pública. Isso só aconteceu no governo Temer quando foi criado o Ministério da Segurança Pública. Se eu não me engano, foi o Raul Jungmann, que foi o ministro. E o problema é que passou o último governo do Bolsonaro e nada foi feito na área da segurança pública. O SUSP foi deixado de lado. Então não dá para a gente chegar e falar que em 10 meses um governo tem que mexer em algo que está dando errado há décadas. E a solução não é federalização da segurança pública. Você não tem. As especificidades estaduais e locais, inclusive eu acho que o caminho é o inverso. Ao invés de você concentrar, você tem que trazer uma participação maior dos municípios, como eu sempre falei. Porque é justamente no município que a gente sabe o que está acontecendo no dia a dia das cidades. Aqui, por exemplo, na Europa, aqui em Portugal, eu vejo muita polícia municipal. Aqui você tem polícias municipais, elas que estão atuando no dia a dia, são elas que a gente vê aqui caminhando nas ruas. Depois você tem as instâncias estaduais e federais. Mas eu acho que o não federalizar, quer dizer, não colocar toda a segurança pública sob o guarda-chuva do governo federal, não significa que o governo federal não tem um papel muito importante a ser desempenhado nessa seara, que é justamente o que eu tenho falado, que é através da Polícia Federal. É você dar uma estrutura e você liderar o combate a determinadas ações criminais. Quando você sabe que as forças estaduais não têm as condições ou não estão em determinados momentos tranquilas para desenvolver determinado trabalho e que você precisa dessa atuação de fora. E aí a gente tem um desafio. A gente tem uma Polícia Federal que hoje deve ter, eu não sei o número correto, mas não vou errar por muito, deve ter 13 mil servidores. 13 mil para o Brasil inteiro. Então, eu acho que vale a pena a gente pontuar isso também. Não dá para você chegar e falar o seguinte, olha, nós precisamos que a União exerça esse trabalho, que a União atue, que precisa de mais inteligência, que precisa de mais atuação, se você não tem essa estrutura para trabalhar. Porque essa mesma Polícia Federal, que muita gente cobra a atuação do governo federal, é a mesma Polícia Federal que agora vai ter que fiscalizar os clubes de tiro, lojas de armas, os CACs, também é um outro mercado que está chegando. É a mesma Polícia Federal que atua em crimes eleitorais, que atua com tráfico de drogas, controla aeroportos, portos, fronteiras, crimes de pedofilia e por aí vai. É esse efetivo. Então, se o governo federal quiser realmente ter essa liderança e chamar para si o combate, principalmente contra organizações criminosas, porque a gente não pode tratar o Comando Vermelho como um problema do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho está em vários estados da federação. A gente não pode tratar o PCC, inclusive, nem como um problema brasileiro mais. É um problema da América do Sul, praticamente. Porque são organizações que conseguiram se espalhar de uma forma impressionante. Então, esse combate precisa ser liderado pelo governo federal. E o governo federal precisa entender que tem que investir em estrutura, investir em recursos humanos, fazer concurso público. É aquela coisa, não adianta a gente achar que a gente vai ter um bom ensino se a gente não construir escolas adequadas, se a gente não investir no treinamento dos professores, se a gente não der remuneração adequada para que pessoas queiram se dedicar às carreiras de professores. O mesmo acontece em segurança pública.
Se eu não der uma estrutura para essa pessoa trabalhar, se eu não der um salário onde eu queira que essa pessoa venha para desenvolver um trabalho sério e que ela tenha tranquilidade, que ela possa trabalhar e possa viver num lugar digno com a sua família, e que ela não precise trabalhar num bico extra para poder pagar suas contas, a gente vai viver nessa situação. Então, a gente precisa pensar. A gente quer melhorar a segurança pública, a gente vai precisar gastar enquanto país. A gente já gasta muito com presídios. A gente vai investir também em polícia, mas não só na polícia. Também a questão, e aí o Flávio Dino está muito correto na falar na imensa desigualdade que tem nesse país. Porque essa desigualdade cria conflitos e cria situações que não são problemas de segurança pública. E acabam se tornando problemas de segurança pública, porque o Estado só é presente com a polícia. A população em determinados lugares, o único Estado que elas veem é a polícia. Elas não têm nada, não têm serviço público. Uma das críticas que se faz, muitas pessoas fazem ao UPP é exatamente isso. O projeto do UPP de ocupação só entrou com a polícia, não entrou com o resto dos serviços. E você mostra para aquela população que não, eu só estou aqui para te conter. E aí vem, e você tem vários projetos, tem um projeto do Compaz, se eu não me engano, de Pernambuco, que tem tido resultados muito bons. Os projetos dos Territórios da Paz, no Pará, do meu querido Ricardo Brizola Balestreri, que você construiu locais de atendimento à população, prestação de serviço, esportes, cultura. Você teve quedas impressionantes nos índices de crime. Segurança pública não se trabalha somente na questão da repressão. Muito se fala também na prevenção, vamos investir. Não, mas tem que ter um lado social, você tem que ter um investimento, não adianta. É um trabalho de longo prazo. Agora, na questão do Rio de Janeiro, sim, a gente vai precisar ter um trabalho de liderança do governo federal, e o governo federal vai ter que ter esse desgaste e vai ter que se envolver, muito além do que enviar 300 integrantes da Força Nacional para ficarem na cidade, o que não contribui em nada com um Estado que já tem 45 mil policiais militares. Quer dizer, é uma contribuição que não muda nada. Show. Essa questão do papel dos eixos da federação, tem uma série de perguntas aqui também, Nogueira, aqui no stream. Vamos fazê-lo, assim, tem duas do Maurício, tem uma da Kissela, que também é policial civil. Mas, antes de passar essas perguntas, a gente estava aqui fazendo a cronologia da gênese da milícia. É um fenômeno dos anos 2000, né? Nasce nos anos 2000. Como o tráfico de droga nasce nos anos 80, né? Inicialmente sob o poder do jogo de bicho e depois com atividade independente, né? Desse poder paralelo do jogo de bicho. Fernando Henrique Cardoso, vamos lá no ano 2000, né? Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil até 2002. A partir daí foi o governo, dois governos Lula, um governo Dilma completo, um impeachment, Temer, Bolsonaro, e estamos agora no 13º governo Lula. Fernando Henrique já declarou que, além de ex-presidente da República, é um sociólogo muito importante na academia, trabalha importante na academia. Fernando Henrique já fez esse meia-culpa publicamente. Ele acha que uma falha, ele já falou isso nominalmente, né? Uma falha dos governos dele e também dos governos Lula foi não compreender a urgência e a gravidade do problema de segurança pública no Brasil. Você concorda com o Fernando Henrique Cardoso e você acha que essa fatura está aberta ainda pelo governo Lula? Concordo, está corretíssimo. E isso me impressiona, porque a gente está falando num país que tem índices de homicídios absurdos. O ano de 2017, que foi o auge, a gente teve 65 mil homicídios. Tem uma estatística, eu nunca sei se está correta, eu sou péssimo para números, mas que diz que, acho que no ano de 2017 o Brasil representava 3% da população mundial e 10% dos homicídios do mundo. Quer dizer, são números absurdos. E aí você olha para isso e você fala, como isso não é uma prioridade? Como?
sabe? E não é só isso. Quando você vai ver nas pequenas estruturas, você vê que o problema é muito mais amplo. Por exemplo, nós temos um problema sério de violência por armas de fogo no país. Porque quase 80% dessas 40 mil vítimas, foram 43 mil esse ano, homicídios, foram vitimadas por armas de fogo. E você só tem 2 estados no Brasil que têm delegacias dedicadas ao combate ao tráfico de armas de fogo. São Paulo não tem. Rio e Espírito Santo. Você tem o Rio de Janeiro conflagrado com conflitos entre diversas facções e milícias no plural, e você não tem uma estrutura dedicada para esse combate. Você tem uma delegacia DRACO, de combate ao crime organizado. O Ministério Público não tem hoje uma estrutura voltada de promotores dedicados para o tema da segurança pública. Isso, que imagem que a gente quer passar? Que imagem que o Estado passa para isso? Inclusive, e aí não é informação, eu não sou a fonte, mas me passaram isso, que inclusive promotores estavam querendo sair do GAECO, que é o grupo de combate, em razão às sinalizações do governo de que não teriam tanto apoio assim nas suas atividades. Então a gente tem que pensar sobre isso. O Estado, ao longo do tempo, ele não mostrou interesse em combater essas atividades criminosas. Vamos pensar o seguinte: apreensão de drogas. Você pega 1.000 policiais, como recentemente aconteceu no Rio de Janeiro, você invade 3 comunidades, você promove confrontos que colocam em risco policiais e inocentes. Qual o saldo disso? 1 fuzil e 100 quilos de cocaína que estavam sendo escoltados por um policial militar. Esse foi o saldo. 2 dias depois, a Polícia Federal vai e, sem disparar um tiro, apreende 47 fuzis dentro de uma mansão na Barra da Tijuca. E depois fecha a maior fábrica clandestina de armamento do país, em Minas Gerais. Sem confronto, através de investigação. Então a gente tem que pensar isso. O que dá certo? Pô, é só olhar. Esses 2 exemplos que eu dei agora mostram. O caminho é esse. O caminho é investigação. O caminho é investir, evitar que as armas cheguem, evitar ao máximo possível que as drogas cheguem e evitar esse conluio entre integrantes das forças de segurança e criminosos. Agora, o caminho que a gente está traçando ao longo das últimas 3 décadas tem sido esse? Não. Porque o governo federal evita entrar na seara de segurança pública, os governos estaduais não conseguem resolver sozinhos, e a gente fica nessa enorme encenação, como eu volto a repetir, o professor José Cláudio fala muito bem, que é um jogo de cena, onde você tem governador descendo de helicóptero em ponte para comemorar uma ação que teve a morte de um criminoso, onde você tem a designação do inimigo número 1, onde é uma coisa que causa uma descrença tão grande na população, que aí eu volto a repetir, que torna um problema de segurança pública e um problema para a democracia brasileira. Porque é a partir daí que as pessoas começam a falar, olha, isso que está aí não está funcionando, a gente quer uma coisa diferente. E isso que possibilita projetos autoritários, projetos restritivos de liberdades, projetos que entendam a segurança pública como uma guerra, algo que não é, porque segurança pública deve ser pensada como prestação de serviço público, porque o criminoso ele também merece uma prestação de serviço público. Ele tem que ser preso, ele tem que ser julgado, ele tem que ser condenado. É assim que funciona. Se a gente pula disso para a barbárie, se a gente começa a tratar a segurança pública como uma questão de equação matemática, onde a gente vai somar e subtrair, vai dizer, olha, morreram 20 deles e 2 nossos, então foi um sucesso, a gente vai continuar vivendo essa catástrofe que a gente tem. Qualquer operação policial que tenha morte de policial, morte de inocente e não tenha atingido seus objetivos primários, deve ser considerada sempre um fracasso. E a gente vive 30 anos de fracasso na segurança pública, principalmente no Rio de Janeiro, e o agravamento desse problema em vários estados do país.
Alan Tornovski, que teve aqui, foi ano passado, né, Luiz? A data exata eu não me lembro. Mas a gente cobrava dele essa questão Alan Tornovski, policial civil, foi comandante da Polícia Civil, enfim. A gente cobrava dele, na época, o assunto era pertinente, sobre essa questão de inteligência. Sem inteligência, a polícia não vai a lugar nenhum, o governo não vai a lugar nenhum. E aqui na página de streaming da Folha, no Face, o meu caro Uchoa, o Maurício Batista deixou aqui 2 perguntas, vou fazer a segunda. Uchoa, qual segurança o governo federal ou a Polícia Federal tem para enfrentar essas milícias? Vemos no governo passado o chefe da PF sendo preso. Enfim, concorda que será uma tarefa quase impossível? Olha, o chefe da PF não, acho que foi da PRF, né? Foi o Silvinei por causa de... Depois... de envolvimento político, né? O Silvinei? Silvinei. Chefe da PRF, que a gente tem que distinguir que são 2 instituições distintas, que, infelizmente, inclusive, foi um problema que foi muito conversado, que no governo passado a Polícia Rodoviária Federal estava participando de operações, inclusive de incursões em comunidades e ações que estavam além da sua atribuição. Isso gerou uma grande discussão no meio das pessoas que estudam segurança pública e também de políticos, sem demérito nenhum. A instituição que tem profissionais extremamente preparados, assim como todas as polícias do Brasil têm seus profissionais extremamente preparados. Mas é aquilo que eu falo, a estrutura do governo federal hoje, ele não tem estrutura para atuar de forma concreta num Estado. O efetivo, tanto da PRF quanto da Polícia Federal, são efetivos muito pequenos, que somados não chegam ao efetivo da PM do Rio de Janeiro, por exemplo. Se você somar. E você tem a Força Nacional, que é composta de policiais de outros estados, que são cedidos ao governo federal e atuam de forma momentânea em casos de urgência. Mas, normalmente, também, inclusive, eles são mal recebidos, porque não conhecem o local, estão ganhando diárias para estarem ali, então rola um estranhamento natural desse tipo de atuação entre as forças. Eu vejo que a única atuação do governo federal possível é de liderança, no sentido de atuar liderando esse combate, forçando uma integração entre forças, e aí a gente está falando de Rio de Janeiro, você ter comunicação, por exemplo, com os estados vizinhos. A gente até pouco tempo atrás não conseguia saber se uma pessoa tinha mandado de prisão aberta em outro estado, porque os bancos de dados não se comunicavam. Entendeu? Então, a gente tem que evoluir muita coisa, tem que melhorar muita coisa ainda. E passa, sim, pelo papel do governo federal também no combate ao tráfico de armas de fogo. Porque isso é uma tecla que eu bato muito, venho batendo muito, e voltando ao que você citou do caso do Maine, que um atirador com fuzil matou 22 pessoas, 50 feridos. A gente teve o caso aqui recente de um adolescente que pegou uma arma em casa, atacou também uma escola, não é o primeiro, infelizmente, acredito que também não será o último. O governo acabou com a facilitação das armas de fogo, e aí eu acho que vale um detalhe, porque eu acabei uma pesquisa agora, que eu inclusive submeti para publicação numa revista aqui da Europa, e que comprova que essa flexibilização da legislação possibilitou que, inclusive, milicianos adquirissem armas de fogo legais. Teve um caso onde milicianos foram presos, milicianos que se registraram como CACs, foram presos em flagrante com as armas compradas como CACs, exercendo atividades de milícia no Rio de Janeiro, e adquiridos em uma loja de Nova Iguaçu, que estava com seu registro de venda suspenso pelo Exército, e mesmo assim vendia armas e munições. E foi onde a Polícia Federal apreendeu mais de 1.000 armas. Então, nessa parte o governo federal já atuou. Agora, e na outra parte? Porque agora a gente tem o seguinte problema. Se você acabou com esse fornecimento do armamento ilegal para o crime, a gente volta àquele fornecimento duplo, através do mercado ilegal e do desvio de armas de fogo em instituições, como foi o caso do Exército agora. Isso vai voltar a acontecer. Então a gente precisa também que o governo federal, além de fortalecer o trabalho de investigação dessas rotas de armas e drogas, que também exija que os militares
passem a cuidar dos seus arsenais. Porque o que aconteceu agora não foi o primeiro caso. Há décadas as armas são desviadas dos militares. Historicamente, os militares têm problemas em fazer isso. E a gente precisa que eles façam o seu papel, que eles consigam fiscalizar as armas. Não dá para um arsenal de guerra deixar que 13 metralhadoras e 8 fuzis sejam desviados e só um mês depois se descubra isso. E que não comunique a Polícia Federal para que ela faça a investigação. Dessa vez, teve a sorte, que há indícios de que muitas dessas armas foram devolvidas pelos criminosos que não queriam a chamada dor de cabeça em razão do barulho que foi feito. Mas isso tem acontecido ao longo do tempo. Quantas munições estão indo? A gente sabe, por exemplo, que em 2014, 40% das munições apreendidas em locais de crime no Rio de Janeiro foram fabricadas aqui no Brasil, da CBC. Como é que essas munições estão chegando para o crime? A gente não sabe, a gente não procura saber. Não é um problema para os governos. Parece, né? Tem que lembrar que foi comprovado, né, a própria munição que matou a vereadora pessoal carioca Marielle Franco veio de um lote da Polícia Federal, né? Exatamente. Foi comprovado. Pode? Ou seja, desviada, né? Luiz? Perdão? Só acrescentar, se equivale, no caso do miliciano morto na segunda-feira, que gerou todos esses ataques aí, tinha uma Glock com ele, que era de um policial lotado em Friburgo, né? Petrópolis, Friburgo, né? E que só foi da ciência a Polícia Civil, que tinha perdido a sua arma na noite de segunda-feira após o crime e ter encontrado a arma já com o miliciano. Ô Cláudio, eu esqueci de dar um dado, para vocês terem noção do problema. Houve um recadastramento de armas de fogo agora, no governo Lula, das armas que entraram em circulação durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Das 51 mil armas de calibre restrito que deveriam ser recadastradas, só 45 foram. 6 mil armas, ninguém sabe onde estão. Restrita. E aí a gente está falando de fuzis calibre 762, são justamente as armas que mais interessam ao crime organizado. 6 mil. 12% das armas que foram adquiridas restritas nesse período desapareceram e hoje o governo não sabe onde está. Olha o tamanho do desafio. 6 mil armas que podem armar um pequeno exército. Retomando a pergunta, eu só quero, antes de fazer a pergunta, tem várias perguntas aqui no streaming e novas surgindo. Eu acho que o Furel, quando fala que o chefe da PF foi preso, na pergunta dele, ele se referiu não ao chefe da PRF preso, mas creio que possa ter sido ao Anderson Torres, né? Isso. Que é delegado federal, foi ministro da Justiça do Bolsonaro e foi preso. Tá. Mas tem várias perguntas aqui no streaming. Eu vou fazer da Kissela Santos, que é policial civil, né, formado em Direito. Ela pergunta aqui a você, o Shoa, está aqui sintonizada na 98.3. O Shoa, nas atuais circunstâncias, qual a medida mais favorável para ser aplicada de forma contundente na capital do Rio por parte do governo federal para conter a atuação terrorista das milícias? Não tem bala de prata. Não tem uma ação específica que vai resolver o problema. Não tem. Precisa fazer aquilo, criar aquilo que eu citei já algumas vezes. Criar uma força-tarefa, criar um grupo de trabalho junto com o governo do Estado e fazer um combate a essa organização. Mas aí não é só combater a milícia, não, porque o problema não é só as milícias. A gente tem que ter um trabalho integrado de combate ao crime organizado no Estado. Eu acho que esse é o caminho. E aí também não foca só no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho do governo federal direcionado ao combate a organizações criminosas como um todo. Eu acho que esse deveria ser o foco de atuação da Polícia Federal. Claro que corrupção, crime de colarinho branco, desvio de dinheiro, tudo isso é prejudicial à população, à sociedade como um todo. Mas o que a gente está vendo, colocar em xeque a própria democracia, são ocorrências como essa, vinculadas ao crime organizado. A gente fala hoje do
Rio de Janeiro, mas a gente tem que lembrar que o PCC já fez isso em São Paulo também. Colocou a cidade de joelhos, atacando delegacias e batalhões. Isso não é algo novo, não é uma novidade nesse governo. O problema, Aloysio, Cláudio e Kissler, é que, infelizmente, o debate que deveria ser técnico, não no sentido do tecnocrata, daquele que é o ser que não é político, mas pode ser político, mas tem que ser um debate voltado para resolver o problema. O problema é quando você coloca ideologia e você, ao invés de resolver o problema, ideologia não é ruim, diga-se de passagem, mas você quer resolver o problema pensando mais na repercussão do que na solução do problema. E esse é o grande debate que a gente tem. Como fazer isso acontecer? Quando você tem ações que são planejadas, não para terem resultado, muitas vezes é para ter repercussão, é para fazer o espetáculo, é para ter o barulho. Porque o trabalho do dia a dia de investigação, ele não faz espetáculo, ele não faz barulho. Um trabalho desse que a PF fez para prender essas armas de fogo, esses fuzis, é um trabalho que toma um tempo. Só no final, quando dá certo, é que aparece um pouco. Mas a maioria desses trabalhos são em salas escuras, fechadas, sem glamour nenhum, sem confronto. Mas é um trabalho que dá certo, é um trabalho que precisa ser feito. E sem esquecer. Agora eu lembrei as medidas do governador. Travou? Voltou. Uma das medidas que o travou? Minha fala? Voltou. Uma das medidas que o governador propôs, agora lembrando, foi, o subsídio vamos nomear, a serviços concessionados, é isso? É tarifa social para serviço. Tarifa social para serviço, para que a pessoa não use o serviço oferecido pela milícia. É para levar na brincadeira, né? Porque acha que esse serviço pela milícia ele é oferecido no livre mercado, acha que a milícia fala assim, olha, vem cá, eu vou concorrer aqui, estou oferecendo para você, e você escolhe se você quer o da milícia ou não. Não dá para levar a sério. Como é que a gente vai levar a sério esse tipo de proposta? E a gente está falando do governador do Estado. Quer dizer, a gente, para mudar esse quadro, a gente tem que ter trabalho sério, e tem muita gente séria no país, tem muita. O Brasil produz pesquisa, o Brasil produz... Tem muita gente com experiência de gestão. Cara, os exemplos estão aí. Basta querer. Agora, tem que bancar o desgaste, né? E esse é o problema da política. Nem todo mundo quer bancar o desgaste. Show. Tem outras perguntas aqui, mas são 8h43, precisa caminhar para o final do programa. O assunto é muito complexo, né? Segurança pública é muito complexo. Mas você falou aí da tarifa social para serviços públicos e áreas vulneráveis, tem umas propostas aí que Castro levou ontem a Brasília. Mas o Castro, mesmo antes de eclodir esse problema na segunda-feira, dele via furo, de maneira impressionante, né? Ele já estava meio de pato manco na questão da segurança pública. Ele indicou o José Renato Torres, delegado, para chefe de polícia civil, não conseguiu sustentar. É uma disputa de poder clara, embora tem gente que se presta até a negar isso, mas clara, entre executivo e legislativo estadual, no caso, entre o governador Cláudio Castro e deputados, que são sua base de apoio na Alerj, né, presidida por um campista, o Rodrigo Bacelar, e a Alerj impôs o seu nome, né, que é o Marcos Vinícius Amin Fernandes, e inclusive chegaram a alterar, casuisticamente, a Alerj, uma lei que eu falava para você ser chefe de polícia civil, você tinha que ter 20 anos como delegado, 15 anos como delegado. Ele tinha 20 na corporação, mas não 15 como delegado. E trocaram para 15 anos na corporação, né? E ele já reagiu, porque o problema todo foi com a indicação do Leandro Almada, que é o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, indicado pelo governo Lula, que fez operações como essa que você citou aí, da pressão de fuzis na barra, com inteligência, e tem sido
um espinho na garganta dessa promiscuidade do poder público fluminense com criminalidade e com poder político também, que loteia delegacias e batalhões. Como é que você vê essa situação estrutural que é anterior ao problema aos atentados de segunda-feira, e qual você acha que seria a solução para isso, se é que existe? Eu acho que você pintou muito bem o quadro. Eu acho que eu não vou nem contribuir muito. Eu acho que vale a pena pontuar que você, quando impõe algo desse tipo numa corporação, normalmente você perde a corporação. Você perde, porque você, por exemplo, a gente está falando em regras objetivas que eram estabelecidas que criam determinadas pretensões. E você chega e muda a regra, casuisticamente, como você falou, para mudar o jogo e querer colocar alguém que você quer, e no caso não é nem alguém que você quer governador, é a Assembleia Legislativa, que não é o Executivo. Eu acho que isso é um retrato do tamanho da bagunça que está o Rio de Janeiro. O governador está extremamente fraco, inclusive virou meme nas redes sociais, quando ele fala que o crime organizado não vai enfrentar o Estado do Rio, poder público. Pô, só falta o quê, então? Entrar no palácio e dar um cascudo no governador? Porque o que o crime organizado fez foi exatamente isso, demonstração de poder. Porque ali, o que o crime organizado deu a entender é o seguinte: nós temos essa estrutura funcionando, mas nós não vamos mais aceitar as mortes dos nossos como algo comum. Porque teve uma operação, se não me engano, em 2020, que morreram, acho que mais de uma dezena de integrantes dessa milícia, numa operação, acho que da Polícia Civil da PRF, onde a milícia não teve essa reação, mas dessa vez ela teve essa reação, que foi um recado também para o governo. E é um recado sobre essas estruturas. E aquilo que você falou, são as estruturas de negociação constantes. Isso está sempre em negociação. Quando você loteia o batalhão, loteia a delegacia, por que o político tem interesse em designar o chefe de um batalhão ou de uma delegacia? Qual o interesse que ele tem nisso? É o bem público? Se é o bem público, por que aquela polícia não pode entender isso? Aliás, a polícia não, certo, seria Secretaria de Segurança. Mas já que a gente não tem mais nem Secretaria de Segurança, as próprias polícias estão decidindo tudo. Por que essa polícia não tem essa capacidade de decidir quem é o melhor gestor para aquela delegacia e o deputado tal tem? É preciso a gente pensar isso. É preciso a gente proteger essa estrutura também de influências e ingerências políticas. Isso é um desafio muito grande. E na questão do que você fala do superintendente do Rio de Janeiro, e aí eu cito o governo anterior, o governo Bolsonaro, onde tiveram muitas sinalizações de tentativas de interferência na Polícia Federal, de direcionamento e tudo mais. Dessa vez parece que não há. Eu conheci o delegado Almada antes de vir a Portugal, conversamos bastante. É um cara sério, um cara que está com vontade de desenvolver o trabalho, e eu acho que é o tipo de pessoa perfeita para poder fazer esse trabalho, para poder dar esse andamento, para fazer esse tipo de operação, esse tipo de investigação que pode dar o resultado que a gente precisa, que é exatamente atacar essas estruturas da política, da segurança pública e do crime organizado. E eu volto a falar, vai doer? Vai. Vai porque vai assustar muita gente, porque muita gente vai olhar e vai falar, gente, eu não imaginava que era tanto assim. E é. Só que a gente precisa jogar luz sobre isso. Se a gente quiser mudar esse quadro, a gente precisa jogar luz sobre isso. Mas também é o seguinte, acabar com a autonomização das forças policiais. Forças policiais devem estar sob o comando do Poder Executivo e não fazendo o que querem em secretarias autônomas. A gente segue aí nessa esperança. Só para fechar aqui, meu caro Roberto Uchoa, tem várias aqui, então a gente vai agradecendo a todos aqui pelo engajamento, as perguntas, a participação, nossa gratidão sempre. E o Guilherme Rangel diz aqui, ó, bom dia. A impunidade, o Guilherme Rangel é advogado também, né?
empresário e advogado. A impunidade causada pelo Poder Judiciário e o excesso de benefícios legais proporcionados pelo Poder e também legislativos não tornam os atos das polícias quase inúteis? Aí a gente tem que pensar o que são os atos das polícias quase inúteis, porque as polícias estão prendendo quem? Acho que esse é o debate. A gente está prendendo e está encarcerando o pé chinelo. Você querer prender o cara que jogou o combustível no ônibus e tacou fogo e dizer que ele é o terrorista é querer tapar o sol com a peneira. Porque o terrorista é quem mandou, é quem comandou isso. O terrorista é aquele integrante de algum poder público que deu cobertura para que isso chegasse a esse ponto. A gente tem que pensar sobre isso. Não adianta a gente ficar atacando lá a ponta. A gente precisa atacar a estrutura, esse é o caminho. E encarcerar mais não vai adiantar nada. Você tem agora aqui os presídios federais. Você tem várias lideranças de crime organizado que estão presos em presídios federais, incomunicáveis. Melhorou a situação? Melhorou a segurança pública? Diminuíram os confrontos? Fernandinho Beiramar, a gente pode nomear vários. Claro que ajuda, claro que é necessário, claro que faz parte do trabalho isolar, faz parte do trabalho punir, faz parte do trabalho cumprir uma pena, faz parte do trabalho ter estabelecimentos prisionais adequados para impedir que eles se comuniquem com o exterior, que não tenham aparelhos celulares, mas faz parte do trabalho também você ter uma estrutura de trabalho e de organização que não torne, por exemplo, o fornecimento de celulares para presos um negócio controlado por servidores públicos, onde você fornece, porque, claro, esses celulares entram. A gente teve caso, inclusive, no presídio de Campos, que foi encontrado um videogame dentro do presídio. Isso não entrou dentro do corpo de alguém, isso entrou com facilitação através de serviço público, e a gente fica nesse jogo de faz de conta, onde você apreende celulares, tira celulares, você cria demanda e, novamente, você deixa os celulares entrarem. E o nível de corrupção vai girando e essa estrutura que permite, que alimenta isso tudo não muda. É isso que a gente precisa enfrentar. Enquanto a gente não encarar que grande parte do problema de segurança pública que a gente vive vem da omissão ou da participação de agentes do Estado, a gente não consegue mudar esse quadro. E a hora que a gente encarar isso, e pegar essas pessoas, afastar essas pessoas e dar condições e premiar aqueles que trabalham corretamente, a gente não muda o nosso quadro. Enquanto a gente não encarar essa realidade, o problema de segurança pública, o Estado faz parte dele. Muito bem, está na hora do almoço aí, né? Aqui está na hora do café. Aqui vai dar 1h da tarde. Então bora almoçar aí e nós aqui vamos pro segundo café. Tem o primeiro antes do programa e o segundo. O show, quero te agradecer muito, dizer do prazer sempre de poder contar contigo, te parabenizar aí pela sua luta, seu sucesso e desejar toda a sorte para você e para a família. Obrigado, amigo. Obrigado, é um prazer vê-lo, sabe da minha admiração e amizade por você. Pô, quando você mandou mensagem, eu falei, na hora, vamos embora. Vamos embora, vamos trabalhar. Tá, Luiz, um abraço. Deixa eu chamar a Luiz aqui para fechar com você também e a gente encerrar o programa de hoje. Luiz, valeu por hoje, muito obrigado. Fica à vontade aí, claro, para fechar com o show. E amanhã estaremos de volta às 7h. Agradecer ao show. Realmente a pauta foi pensada, a gente estava fechando isso ontem, a pauta foi pensada por você, Nogueira, em cima da questão da segurança pública, que é um problema factual, né? Ocorreu segunda-feira, chocou o Brasil, o país todo, o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Agradecer ao show aqui e desejar sucesso a ele nessa carreira acadêmica que ele segue com grande êxito, né? Agora na Europa. Coimbra, desde a Idade Média, pelo menos, produz a inteligência, né? Portuguesa, lusa, né? Que é a nossa língua, a nossa cultura. E anunciar que amanhã a gente vai estar trazendo aqui o bispo diocesano de Campos, Dom Roberto Ferreira Paz, para falar um pouco analisar sobre o prisma moral, ético e religioso, que é sempre importante, né?
coisas como o conflito na Terra Santa, né, entre Israel, por enquanto, Hamas, na faixa de Gaza, né, mas também falar sobre a necessidade de ética na política de campos, que o nível realmente de parte a parte anda muito baixo, muito aquém do desejado por quem deposita seu voto na urna, e ele tem, como faz antes de toda eleição, ele tem um trabalho nesse sentido que ele chama os prefeitáveis, né, para tentar nivelar por cima esse debate. Oxalá tenhamos sucesso nisso, porque é uma demanda da sociedade civil organizada aos seus representantes no Executivo e no Legislativo Municipal. E ainda mais nesse momento também, né, de fim da pacificação aqui, se faz muito necessário aí essa limitação. Valeu, gente. Olha, são 8h56, fechamos por aqui. Mais uma vez agradecendo a todos pela participação, ao Show, por estar aqui conosco, ao Luísio, ao Beto. E amanhã de volta às 7 com Folha no Ar. Você segue aqui ligado na Folha FM com música e informação sempre em primeira mão. O Folha no Ar volta amanhã no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.